Gente, boa noite a todos. Namastê. Tá? Então a gente vai começar cantando um samba com a participação especial de vocês. As instruções são as seguintes. Vocês sabem fazer barulho de trem? Se eu fizer assim, maquinista, como é que vocês vão fazer? E vai ter uma hora em que eu vou falar a palavra história. Assim que eu falar a palavra história, cada um de vocês, a gente vai na direção anti-horária, certo? Ou seja, do Rafael para cá, vocês vão dizer o nome de vocês, tá? Nome e sobrenome, para diferenciar. Então é isso, a gente vai começar assim, ritualmente. Quando fizer assim é piuí, quando falar a palavra história, eu vou dizer o meu nome, depois Rafael, todo mundo vai dizer seu nome. Tá? Isso é um ritual, isso é importante. Aquele mundo que é bandeira, desperta com o apito do trem. Piuí! Uma cabrocha, uma estrela, um barracão de madeira, qualquer malandro e bandeira tem. Agora pra afirmar. Aquele mundo que é bandeira, desperta com o apito do trem. Piuí! Uma cabrocha, uma estrela, um barracão de madeira, qualquer malandro e mangueira tem. Mangueira fica pertinho do céu, mangueira vai assistir ao meu fim. Mas deixa o meu nome na história. Marcos Alvito. Gustavo. Ian. Alexandre. Maísa Machado. Fabiana Marte. Pilates Marte. Carolina Duarte. O samba foi minha glória, sei que música cabrocha vai chorar por mim. Não é bem assim, mais duas ou três, mas já tá. Por que a gente cantou esse samba logo no começo? Porque o samba e a música, de uma maneira geral, são algo que a gente não entende de uma forma exclusivamente intelectual. Na verdade, o Lévi-Strauss tem uma observação, na introdução às mitológicas, ele tem uma observação, ele está fazendo uma comparação entre a música e o mito. É muito bonita essa comparação. Na verdade, o Lévi-Strauss ele dedicou a vida inteira dele, ele viveu muito tempo, né, ao estudo do mito. E ele explica que, na verdade, ele nasceu numa família de artistas. O pai dele compunha cenários para óperas, tinha tios que compunham óperas, e ele queria ser compositor de música erudita. Até porque para o Lévi-Strauss só música erudita é música, né? Aquelas coisas de francês sofisticado. E ele jamais conseguiu. E ele dizia, inclusive, que a música era o grande mistério das ciências humanas. Quando as ciências humanas conseguissem resolver esse mistério, elas teriam uma chave fantástica para entender a humanidade, para entender a sociedade. Que mistério é esse? O mistério é que ninguém fica alheio a uma música. A música sempre nos altera, mesmo uma música mal cantada, como essa, com um sujeito mal tocada, né? E muito rápida, muito breve, ela sem dúvida alterou de alguma maneira o humor de vocês. Vocês tentem, né? Eu estou falando, está todo mundo me ouvindo, isso é intelectual. Agora, quando eu bater, aquele o corpo sente. E o Lévi-Strauss dizia o seguinte, que a música toca dentro do nosso corpo. O instrumento da música não é o pandeiro. O instrumento da música não é esse lindo reco-reco decorado. O instrumento da música não é o tamborim. O instrumento da música são os nossos ritmos fisiológicos alterados, né, por essas frequências musicais. Para vocês terem uma ideia, o surdo de uma escola de samba ele bate 80 vezes por minuto, exatamente como a média do nosso coração. Por isso que o surdo de marcação ele é tão hipnótico, porque o nosso coração literalmente começa a bater com o surdo. Ou será que o surdo começa a bater com o nosso coração? A música tem o poder de nos acalmar, ela tem o poder de nos excitar, ela tem o poder
de ter um efeito sobre o nosso corpo, porque ela é tocada pelo nosso corpo. É dentro do nosso corpo, segundo os nossos ritmos fisiológicos, que a música é tocada. Então isso é um elemento fundamental da gente ter ideia. Mas ao mesmo tempo, e aí que está o grande mistério, a música das artes é a única arte que nem todo mundo consegue fazer. Perdão aos poetas aqui presentes, poesia, mesmo que má, todo mundo consegue. É aquelas poesias de criança, não é? Tem gente que nunca sai daquele nível de poesia de criança, mas é poesia. Não chega a ser arte, tá? A arte é uma poesia que mexa com muita coisa. Aí não é arte, mas é poesia, é um experimento de poesia. Música, nem todo mundo compõe música. Você pode fazer letra de música, mas música, a melodia, são relativamente poucas as pessoas que conseguem, né, compor nessa linguagem. Então, que linguagem é essa que todo mundo ouve, mas pouca gente cria? Esse, para ele, era o grande mistério das ciências humanas. Por que eu estou falando isso? Né? Para falar da história do samba. Da onde vem o samba? Não vou falar aqui de etimologia, isso a gente fala depois, tá? Isso deixa para esse pessoal, os eruditos, que ficam eternamente discutindo minúcias. Eu gosto de ir no que é importante, tá? O que é importante do samba é que, indubitavelmente, o samba nasceu, né, da diáspora africana, sobretudo da diáspora dos africanos do sul da África, de Angola, do Congo, de Moçambique, que vieram para cá, arrancados das suas comunidades, né, retirados da sua liberdade, agrilhoados, aprisionados, amontoados num navio negreiro por 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio, né, fazendo as suas necessidades ali mesmo, respirando muito pouco ar, bebendo muito pouca água, se colocava muito pouca água no navio negreiro para caberem mais peças. Enfim, uma viagem de horror total. E quando a gente percebe que nessas culturas do centro-oeste africano, a morte é vista como uma travessia de uma calunga grande, ou seja, de um mar grande, muitos deles, quando chegavam ao Brasil, achavam que tinham chegado ao mundo dos mortos. E assustados saíam correndo, não para fugir, mas simplesmente por terror absoluto. Então essas pessoas que viveram esse trauma, né, elas só dispunham de uma única coisa. Elas não puderam trazer nada. Elas trouxeram, entretanto, o próprio corpo. E aquilo que estava gravado no próprio corpo. Ora, está provado, né, que o ritmo musical é algo que é aprendido quando a gente é criança. Minha saudosa mãe, por exemplo, que cantava o fado desde pequena, toda vez que ela ia cantar uma música do Chico Buarque, do Caetano, do Gil, toda vez que ela ia cantar uma música da Gal Costa, ela cantava em ritmo de fado. E 1 ano antes dela morrer, ela pediu que eu ajudasse ela a cantar um fado, que meu avô tinha feito para ela, quando ela era pequenininha. Eu tenho isso gravado, eu gravei. E aí quando eu cantei, ela falou, mas tu também cantas o fado no ritmo do samba. Porque eu tinha internalizado o ritmo do samba. Tem pessoas que dizem, eu não tenho ritmo. Não é que você não tem o ritmo. O ritmo não foi internalizado em você quando você era criança. Porque o teu corpo, literalmente, ele toca aquele ritmo visceralmente. Como é que a gente sabe se está tocando no ritmo ou não sabe? O nosso corpo sabe. Tanto que a pessoa que não tem ouvido, ela fica tocando fora do ritmo eternamente. A gente, olha, está fora do ritmo, ela não ouve. O corpo dela não foi acostumado. Voltando à história desses africanos, eles só tinham o próprio corpo. E o corpo era o instrumento de tortura dos seus senhores. Era o corpo que era amontoado, era o corpo que era batido, era o corpo que era marcado em ferro em brasa. Mas era o corpo também o único instrumento que eles tinham de prazer. E os senhores de escravo eram tudo, mas tudo menos maus comerciantes. E não queriam perder a sua mercadoria. O que eles faziam? De tempos em tempos, nessa travessia terrível, eles permitiam que os escravos subissem ao tombadilho,
pegassem um pouco de ar e dançassem. E os escravos então improvisavam. Cantavam, usavam a voz, as mãos, o próprio corpo, faziam uma roda e dançavam. Quando um deles não queria dançar, imediatamente o senhor de escravos mandava o feitor obrigar aquele escravo a dançar. Aquele ser humano, vindo da África, na condição de escravo, a dançar. Porque ele sabia que aquela etapa, se ele estava se recusando a dançar, ele estava próximo de morrer, de entregar os pontos, de deixar-se ficar doente, de tentar se jogar no mar, de se suicidar de alguma forma que fosse possível para ele. O senhor de escravos tinha essa sensibilidade. Sabia que a música era um sinônimo de vida. E naquela música, ao cantarem aquela música, eles estavam celebrando os deuses, a memória, a língua, a identidade deles, o nome deles, ao falar a língua deles, ao cantar. E eles estavam se apropriando do corpo deles, que estava sendo tratado como peça, que estava sendo tratado como mercadoria, que estava sendo tratado como um objeto, e voltava naquele momento a ser um instrumento de prazer, a ser um instrumento de reconhecimento. Ele dançando, do outro lado uma mulher dançando com ele, ou os companheiros todos dançando junto. Então o samba, ele nasce dessa experiência primordial de dor e de sofrimento, que eram experimentados no corpo, mas que com muito rebolado dialético, que eu gosto de dizer, esse mesmo corpo também era um instrumento de prazer. O Debré, na sua viagem histórica e pitoresca ao Brasil, ele conta, ele fala dos fiapos humanos, né? Desses homens que chegam, mulheres que chegam esqueléticos, totalmente franzinos, cobertos, a pele coberta de doença, de sarna. Às vezes demorava um ano para se curar das doenças que haviam sido pegas no navio negreiro. Fora aqueles que morriam aos borbotões e que eram simplesmente amontoados numa vala que era chamada de cemitério dos Pretos Novos, e que era abençoada como se fosse campo sagrado pela Igreja Católica. Mas era apenas uma vala comum, que nem alguns professores chamam hoje em dia a graduação. Os professores agora da pós-graduação chamam de vala comum. Ainda bem que não mataram a gente e jogaram lá na vala, mas milhares, dezenas de milhares de escravos foram jogados, e hoje a gente tem um grande instituto, que é o Instituto dos Pretos Novos, não é? Onde você tem um achado arqueológico, que foi isso, esses escravos amontoados junto com lixo. De vez em quando tinha que queimar essa montoeira de escravos. Foi um Auschwitz, antes de Auschwitz. Não foi um Auschwitz de judeus, foi um Auschwitz de africanos. Não foi na Alemanha, foi nessa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A diferença é que Auschwitz está sendo lá, lembrada. E aqui isso não é lembrado, então está sendo lembrado nessa aula. Foi dessa experiência de horror total, né? E o Debré diz que os que sobreviviam, quando chegavam no Valongo, no mercado de escravos, qual era a primeira coisa que eles faziam? Dançavam. É claro que para o europeu, é claro que para o branco, ele não entendia aquilo, falava, são crianças, são almas infantis. Imagina, num momento sério desse, dançar. Mas se a gente vai estudar essas culturas africanas, a gente vai perceber que até a própria religião, que até a própria manifestação dos deuses, ela só se dá numa incorporação. Quando o corpo está presente, e esse corpo, ele se movimenta, esse corpo, ele dança. E tem mais um detalhe. Não é qualquer música que faz a gente dançar, não é? Se eu cantar uma ópera, che gelida manina, ce la lace riscaldar, cercar che giova, al buio non si trova, ma per fortuna è una notte di luna, e qui la luna l'abbiamo, desafinei, vicina. Aspetti signorina, le dirò con due parole, chi son, de novo, e che faccio come vivo, vuole, chi sono un poeta, che cosa faccio, scrivo, e come vivo, or che me conoscete,
parlate voi, de parlate chi siete, vi piace a dire. É uma cedula boêmia do Puccini. Ninguém ficou com vontade de dançar, tá certo? Ninguém. Dá vontade de dançar, é música. Dá vontade de dançar? Não, vocês podem se emocionar. Eu cantando não, mas bota o Pavarotti cantando, vocês vão se emocionar pra caramba. Vão ficar com a alma sonhadora, romântica. A alma de vocês se move, mas o corpo fica aí paradinho. Agora, se eu começar a bater, se acaso você chegar no meu é outra história. Porque aqui não é a melodia, é o ritmo. E o ritmo do samba, quando você vai estudar a estrutura do samba, que é a última coisa que eu vou dizer hoje, depois a gente encerra esses 15 minutinhos de samba. O ritmo do samba, ele tem uma coisa chamada síncopa. Estruturalmente, o Lévi-Strauss seria... Poxa, pena que o Lévi-Strauss não estudou o samba, né? Ele ia dar uma grande contribuição. Mas o Muniz Sodré estudou, né? Um brasileiro negro estudou, um doutor em comunicação estudou, foi diretor da Biblioteca Nacional, inclusive, ele estudou e tem um livro fantástico, né? Se chama Samba, o Dono do Corpo. E quem é o samba, o dono do corpo? É Exu, que é o orixá que preside as comunicações, as trocas e a movimentação. E ele descobre na estrutura do samba o seguinte: no samba tem uma espécie de drible, que a estrutura toda do samba ela vai indo e você pensa que ela vai para um lado, aí ela vai para o outro lado. Quando ela dá esse drible e vai para o outro lado, o teu corpo cai naquela estrutura. Então o que que acontece? Acontece a mágica de que o samba praticamente obriga o seu corpo a se movimentar. Quantas vezes eu levei, né, a gente tem tarefas difíceis nessa vida, eu levei gringos no samba, né? Gringos, que o samba não adianta você ser sambista, presta atenção, Ian, não adianta você ser sambista de pendrive, certo? Você ter a obra completa do Nelson Cavaquinho, do Cartola, lá no seu pendrive, ficar no computador ouvindo o dia inteiro. Isso não é samba. Se a gente pega um instrumento do samba, como um pandeiro aqui belamente decorado, lembrando que tem show, né, do Wilson das Neves hoje, quinta-feira, no Teatro Rival. Esse instrumento aqui, ele é fruto do encontro. E ele é fruto de sacrifício. A madeira é o sacrifício da vida vegetal. O couro é o sacrifício da vida animal. E aqui a gente tem a mão humana, com sangue correndo dentro, né? Porque zumbi não toca pandeiro. Pode fazer filme americano aberto, mas nunca vi zumbi tocar pandeiro. E quando você tem um encontro, é esse encontro, desse sacrifício vegetal, animal e da presença humana que produz o axé. É esse axé que vai fazer os deuses aparecerem na terra, movimentarem a gira, né, e se incorporarem, né, nas pessoas que estão fazendo aquele culto. Então isso, né, é necessário haver esse tipo de encontro. Portanto, o samba, em casa, tocado no computador, é como diria Platão, né? É apenas uma sombra. Ou como diria Píndaro, que fala que o homem é a sombra de uma sombra. O samba no computador é a sombra de uma sombra. É bacana você conhecer as letras, mas samba é ao vivo, olho no olho, sentindo a batida do surdo e se alterando, né? E como eu ia dizendo, às vezes você leva um gringo que nunca ouviu falar em samba. E as mulheres, sobretudo, né, os homens são muito mais travados, aquela coisa com o corpo, não pode, né, sair daquela pose toda de homem. Mas a mulher não, a mulher tem mais gingado. As mulheres tentam, você vê aquela gringa tentando, às vezes até consegue. Às vezes até ela tem um talento, ela olha alguém ali, quando você vai ver, a gringa já está sambando. Mas ela sente necessidade de mexer o corpo. Se tocar ópera, mas a estrutura do samba, o núcleo, o DNA do samba é produzir movimento, né? Só que agora a gente não vai produzir mais movimento, a gente vai parar, só vai ter 15 minutinhos de samba de novo na semana que vem, tá?